Atos capítulo 15, eu vou ler do verso 36 ao verso de número 41. Nos diz assim a Escritura: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vamos orar? Bendito Deus, nós exaltamos o teu glorioso nome, porque mais um domingo, mais um dia do Senhor, estamos, ó Deus, diante da tua presença, cantando louvores ao teu nome, bendizendo ao Senhor, elevando a ti, ó Deus, a nossa oração, proclamando a tua majestade, a tua soberania. Como é bom nos reunir, ó Deus, como irmãos, como tua igreja. Sabemos que é bom e agradável quando os irmãos vivem em união e estão em união, pois no meio do ajuntamento da igreja, o Senhor fala ao teu povo por meio da palavra. Por isso, nós rogamos que o teu Espírito nesse instante venha, Pai, iluminar o nosso entendimento a fim de compreendermos a tua palavra e que o mesmo Espírito a aplique em nosso coração para a honra, glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos. Amém. Meus irmãos, há uma expressão bastante curiosa e bastante verdadeira a respeito de Deus, que diz: Deus não joga dados. Deus não joga dados. E com essa expressão, o que quer se dizer é que o Senhor não fica tentando fazer as coisas, Ele não arrisca. Na verdade, o Senhor tem o controle da história em suas mãos. Nós cantamos sobre isso nessa noite. Nós exaltamos o Senhor com cânticos, proclamando que o nosso Deus é soberano. Mas muitas vezes, quando nós vivemos isso no nosso dia a dia, quando nós enfrentamos os nossos dilemas, quando as coisas parecem sair do controle, parece que nós deixamos toda essa nossa crença de lado, e muitos entram até em desespero por saber ou por achar que Deus perdeu as rédeas da história, enquanto Deus soberanamente continua conduzindo todas as coisas. Você vai ver isso aqui nesse texto dessa noite. Na semana passada nós vimos o Concílio de Jerusalém e vimos que o Concílio de Jerusalém, ele foi convocado para resolver um problema doutrinário das igrejas. Falsos mestres haviam entrado na igreja e começaram a ensinar uma salvação não por meio de Cristo, mas por meio das obras da lei, os judaizantes, dizendo que se os homens não se circuncidassem, não se submetessem ao rito da circuncisão, e mais ainda, se eles não guardassem algumas leis dietéticas, não poderia haver salvação. Então o concílio se reúne e vai debater o assunto, chegando a uma conclusão bíblica a respeito daquele tema, dizendo que os gentios não poderiam então ser incomodados na sua fé. A fé vem por meio de Jesus Cristo, e eles eram crentes. Ninguém poderia impor encargo maior, encargo da lei aos gentios. Por outro lado, os gentios, em nome do amor aos irmãos, aos judeus, que há tanto tempo já vinham acostumados com a lei cerimonial, e que não ia ser de uma hora para outra que eles iam se acostumar, que agora pode se comer de todas as coisas, eles deveriam se abster de alguns alimentos, além também de se abster da imoralidade sexual. E o que nós vimos na decisão do conselho é que a decisão, ela segue exatamente aquilo que Jesus ordena e faz um resumo da lei.
Nós precisamos amar a Deus e nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Por amor a Deus e a sua lei, aqueles irmãos então deveriam se afastar da imoralidade sexual, porque isso está em afronta à lei do Senhor. Mas quanto à questão dos alimentos, você não tem uma lei direta de Deus dizendo que eles não poderiam comer, mas não faria mal. E seria um ato de amor aos judeus que os gentios pudessem então se abster por causa dos irmãos. Isso era amor ao próximo. E aí então a decisão é enviada às igrejas, e as igrejas se alegram com tudo aquilo que o concílio decide. Alguns irmãos, um grupo de irmãos, é enviado a Antioquia para dar conhecimento da decisão a respeito dessa controvérsia dos judaizantes. E você precisa lembrar que foi exatamente da igreja de Antioquia que partiram os irmãos para convocar o concílio, para consultar o concílio. Foi na igreja de Antioquia que houve o problema. E quando Antioquia toma então conhecimento da decisão, a igreja se aquieta e se alegra. O texto vai dizer que Judas e Silas permaneceram por algum tempo em Antioquia, e eles ficaram ali confortando os irmãos, aconselhando os irmãos, diz o texto, porque eles eram profetas, porque eles pregavam a palavra de Deus. E quando Judas se foi, Silas permaneceu ainda em Antioquia. Paulo e Barnabé também estavam em Antioquia. Eles estão ali trabalhando naquela igreja desde quando eles voltaram da primeira viagem missionária. Eles passaram um tempo enviados pela própria igreja de Antioquia no campo missionário, pregaram a palavra do Senhor, muitos se converteram, eles retornaram. Lembre-se que eles retornaram pelas mesmas igrejas, fortalecendo aqueles irmãos, e agora eles estão de volta a Antioquia. E é nesse meio tempo que acontece a confusão, eles têm que ir a Jerusalém, eles retornam de Jerusalém, continuam ensinando a igreja de Antioquia. Se demora um pouco mais ali, e dali de Antioquia, agora com a igreja apaziguada, parte a segunda viagem missionária. O capítulo 15 termina então mostrando exatamente isso, o início da segunda viagem missionária. E nestes versículos que nós lemos essa noite, é possível você perceber como foi esse início dessa segunda viagem missionária. O que aconteceu? Como foi a segunda viagem missionária? E a primeira lição que você tira nesse texto, a primeira verdade que você encontra a respeito da segunda viagem missionária, é que essa viagem foi planejada conforme o desejo dos homens. Veja no verso 36 e no verso 37. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Veja como Lucas começa a descrever isso. Alguns dias depois, Lucas é bastante sucinto aqui no seu relato. Ele não entra em detalhes sobre quanto tempo se passou, mas possivelmente passaram alguns meses destes irmãos em Antioquia. E depois desse tempo, Paulo chama Barnabé, e ele tem um plano, ele faz um planejamento. Veja, está no verso de número 36. Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Esse é o plano de Paulo. Barnabé, nós já pregamos, nós já plantamos essa igreja, que tal se nós voltarmos nessas igrejas? Que tal nós passarmos novamente nessas igrejas, a fim de ver como estes irmãos se encontram? Esse era o intuito então do apóstolo Paulo. E de novo, você precisa lembrar que eles fizeram isso por duas vezes. Eles passaram nessas cidades na ida, na primeira viagem missionária. Eles foram perseguidos em cada uma dessas cidades, sendo que em uma ou outra a perseguição foi maior, houve apedrejamento. Na última houve inclusive o fato de Paulo ter sido dado como morto por causa do apedrejamento. E foi depois desse fato que ele entrou na cidade, pregou o evangelho, e quando eles estão retornando para Antioquia, eles voltam em cada uma dessas cidades
O que eles estão fazendo? Eles estão fortalecendo a fé dos irmãos. E mais, eles estão estabelecendo a liderança das igrejas. Eles começam a eleger presbíteros naquelas igrejas. E agora de novo, Paulo quer ver como passam esses irmãos. E você repara algo bastante interessante aqui. Como Paulo se preocupa com as ovelhas que ele gerou. Como Paulo se importa com os crentes que vieram a crer em Jesus Cristo por meio do seu ministério. Ele pregou, ele foi embora, ele já está lá em Antioquia, mas ele vive pensando naqueles irmãos, ele tem preocupação com os seus filhos na fé, ele se importa com eles, e esse é um imperativo cristão. Nós precisamos de fato nos envolver uns com os outros, nós precisamos cuidar uns dos outros, e o plano de Paulo era seguir novamente juntamente com o seu companheiro. Barnabé foi o grande companheiro de Paulo na primeira viagem missionária, e você vai perceber também algo bastante interessante. Na primeira viagem missionária, Lucas vai descrever sempre Barnabé e Paulo, mas a partir dessa viagem, o nome de Paulo vem na frente. Paulo parece que assume agora a direção do trabalho, é ele quem vai à frente do trabalho missionário, e ninguém melhor do que Barnabé. Foi Barnabé quem esteve com Paulo em todas essas cidades, foi Barnabé que sofreu junto com Paulo, foi Barnabé que também levou à fé todos esses irmãos, ele viu estes irmãos se achegarem a Cristo. Então Barnabé, que tal voltarmos a todos estes irmãos? Era este o plano de Paulo. Mas Barnabé também tem os seus planos. Veja o que diz o verso de número 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Parece que Barnabé, então, em princípio, ele concorda com o plano de Paulo. Beleza, nós vamos para estas igrejas, mas eu quero levar Marcos junto. João Marcos aqui é o mesmo Marcos que vai escrever o Evangelho de Marcos. Só para você se situar. Vamos levar Marcos juntamente conosco. Marcos era primo de Barnabé. Você percebe isso lá em Colossenses. Dá uma olhada em Colossenses capítulo 4, no verso 10. Diz assim, Paulo está fazendo as suas saudações. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E nesse momento Marcos está com Paulo, é por isso que ele está dizendo, Marcos está enviando saudações a vocês. Então Marcos era esse primo de Barnabé, e ele esteve presente na sua primeira viagem, na primeira viagem dos apóstolos, e vez por outra eu fazia menção a isso, porque Lucas vai inserindo o nome de João Marcos na narrativa, mostrando, e João Marcos estava com eles, e João Marcos fazia isso, porque Lucas vai registrar exatamente o que vai acontecer nesse instante, a respeito de João Marcos. Ele vai ser aqui o pivô de um problema que vai acontecer entre Paulo e Barnabé. Barnabé então quer levar Marcos, aquele que esteve na primeira viagem missionária, mas que os deixou no meio do caminho. Volte aí algumas páginas da sua Bíblia, capítulo 13, verso de número 13, você tem Lucas dizendo assim: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, João é João Marcos, João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então João Marcos esteve com eles em grande parte da viagem, mas chega num ponto da viagem e ele retorna para Jerusalém. Mas ao que tudo indica, ele agora quer de novo seguir com estes homens. E é por isso que Barnabé o acolhe, e isso está bem em acordo com o caráter de Barnabé, certo? Barnabé o acolhe, ele acolheu Paulo, ele é o homem das consolações, não é assim que ele é descrito por Lucas? Então o plano de Paulo, vamos Barnabé, nós dois vamos visitar os irmãos. O plano de Barnabé, vamos, eu quero levar Marcos junto. Então a segunda viagem missionária, ela é planejada
segundo os homens. E a minha pergunta é: você costuma planejar a sua vida? E talvez alguém diga: pastor, eu sou muito ruim de planejamento. Tem muita gente que segue a ideologia do carioca, deixa a vida me levar, do cantor carioca, para ver o que vai acontecer. E isso em todas as áreas, em todos os aspectos. Vamos ver no que vai dar. Sendo que a Escritura, ela vai de fato nos mostrar que nós precisamos planejar aquilo que nós fazemos. E esses homens estão exatamente fazendo isso. Eles estão planejando o que eles vão fazer no seu ministério, na vida da igreja. Você precisa planejar a sua vida, sobretudo você precisa planejar como você vai servir melhor ao reino de Deus. Porque lembre bem, talvez você não seja missionário como estes homens aqui, ou você não seja um missionário de tempo integral. Porque um missionário de tempo integral já disse que quem não é missionário é campo missionário. Significa que todos nós somos missionários. Ou, se você quiser usar as palavras da Escritura, todos nós somos embaixadores do Senhor Jesus Cristo. Onde quer que você esteja, você é um representante do reino de Deus. Você fala em nome do seu soberano. É isso que um embaixador faz. O embaixador não fala segundo as suas palavras, ele fala segundo as palavras do seu Senhor. O embaixador, ele fala segundo aquilo que o seu país, o governante do seu país ordena. E você é um embaixador, fazendo o que você faz durante a semana, trabalhando onde você trabalha, ou estudando onde você estude. Você é um embaixador de Cristo, e nós precisamos planejar como é que em nossa vida nós vamos glorificar a Deus e vamos servir ao seu reino, sendo sal da terra e luz do mundo, ainda que você não tenha um chamado específico para missões. Afinal de contas, o que a Escritura vai dizer é que indo, pregai o Evangelho. É isso que a igreja está fazendo em Atos dos Apóstolos. Por onde quer que a igreja esteja, o Evangelho está sendo anunciado. Nós estamos percebendo isso aqui em Atos dos Apóstolos. Então você precisa ser diligente em planejar como que você vai servir melhor o seu Senhor naquilo que Ele te chamou para fazer. E aí então vem a outra pergunta, baseado nisso que você está vendo aqui nesse primeiro ponto. Você costuma se importar com os seus irmãos? Porque o planejamento de Paulo e o planejamento de Barnabé leva em conta, em primeiro lugar, os irmãos. E por que eu estou dizendo isso? Porque eles estão voltando às cidades onde eles foram perseguidos e apedrejados. Você planejaria voltar a um lugar desse? Às vezes nós temos experiências ruins em algum lugar e nós não queremos nem saber de ir para aquele lugar mais. Eu não coloco mais o pé aí, eu fui maltratado, eu fui humilhado, alguma coisa aconteceu. Estes homens foram apedrejados, estes homens sofreram por amor ao reino de Deus e ao Evangelho. Eles estão planejando voltar a estes lugares. Por quê? Porque ali tem irmãos amados. Porque em cada uma daquelas cidades há irmãos que precisam ser fortalecidos, irmãos que continuam precisando de instrução. Eles abraçaram a fé há pouco tempo, eles estão em cidades que são hostis à pregação, tão hostis que houve o apedrejamento de Paulo em uma delas. Então eles querem ver como estão passando esses irmãos. Será que eles estão bem? Você se preocupa com os seus irmãos, com a igreja de Cristo? Nós vivemos a nossa vida, e quando fazemos planejamento, muitas vezes o planejamento tem em vista a nossa vida, o foco que eu quero dar para aquilo que eu quero fazer, para aquilo que vai me beneficiar. E estes homens, em seu planejamento, estão incluindo a comunidade, porque nós somos chamados para viver assim. Nós somos chamados para viver em comunidade, em comunhão. A igreja de Atos é um exemplo grandioso a respeito dessa comunhão e de como nós precisamos nos importar
uns com os outros, a vida cristã necessariamente implica no envolvimento e na preocupação com o próximo. O reino de Deus não é um reino de solitários. O reino de Deus é uma coletividade. O reino de Deus é vivido no corpo do Senhor Jesus Cristo, no corpo onde há muitos membros, cada um com uma função, que trabalham para a edificação do corpo e não de si mesmos, simplesmente, e não se preocupando consigo mesmos, simplesmente. É assim que a comunidade cristã precisa viver. Esse é um imperativo cristão, o amor aos irmãos. Quando Jesus chamou os seus apóstolos e começou a instruir a respeito disso, falando a respeito do amor, lá em João 15, se eu não me engano, ou 13, ele vai dizer que os irmãos, os discípulos, deveriam amar uns aos outros, e esse seria o grande diferencial da igreja. Jesus vai dizer: nisto conhecerão todos que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. E o amor implica cuidado, preocupação. Quando você então se dá conta de que tem um irmão que não está vindo da igreja, tem alguém que está faltoso, você se preocupa em dizer: olha, nós estamos sentindo sua falta, está acontecendo alguma coisa, eu posso te ajudar. Quando você percebe o irmão com um semblante meio triste, você pergunta o que está ocorrendo, o que está acontecendo, se você pode ajudar. A nossa vida é tão corrida, que muitas vezes nós até percebemos o semblante, sabemos que tem alguma coisa acontecendo, mas eu não quero me envolver. Isso dá trabalho, e dá mesmo, porque a vida comunitária é uma vida que dá trabalho. Envolver-se uns com os outros dá trabalho, é custoso. E infelizmente o individualismo tem sido a marca de muitos cristãos da nossa geração, muitos se importando somente consigo, com suas necessidades, com seus projetos. Você precisa planejar a sua vida, mas você precisa incluir a comunidade da fé no seu planejamento. E mais uma lição nesse texto. Você é daqueles que desistem fácil das pessoas? Aqui está Barnabé dando uma nova chance a João Marcos, um irmão que abandonou a primeira missão, e agora ele se apresenta para a segunda missão. O que Barnabé faz? Abraça: eu quero levar João Marcos. E no nosso meio cristão, há pessoas que não admitem falhas. Se você falhou, acabou. Eu não quero mais me relacionar com você, eu não quero mais estar junto de você. Não há nova oportunidade, e relacionamentos não são assim, não devem ser assim. Quando nós nos relacionamos, nós certamente vamos decepcionar uns aos outros, porque nós somos pecadores, meus irmãos. O problema é que eu estou disposto a admitir que eu decepciono as pessoas, mas eu não estou disposto a tolerar muitas vezes irmãos que me decepcionam. E aqui então está Barnabé, de novo abraçando João Marcos e dizendo: vamos levá-lo para a missão. Dois homens com planos, Paulo e Barnabé. Os planos precisam ocorrer, eles precisam acontecer, e eles precisam ser direcionados por aquilo que a Escritura diz, pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. É isso que você vê no plano de Paulo e de Barnabé. Mas a segunda lição que você aprende nesse texto é que a segunda viagem missionária foi executada conforme a vontade do Senhor. Os planos foram de Paulo e Barnabé, mas a vontade que foi feita foi a do Senhor. Perceba o verso 39 ao verso de número 41. Leia aí na sua Bíblia, acompanhe. Diz assim:
Houve 38. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Agora veja que interessante. Por causa de João Marcos, aquilo que tinha sido planejado não ocorreu. O planejamento de Paulo é: Barnabé, vamos nós dois visitar os irmãos. Quando Barnabé inclui João Marcos no plano, acontece a desavença. E você percebe aqui que homens fazem planos. O Senhor, em sua soberania, governa a história, dirige a história. É Ele quem está no controle de todas as coisas, e Ele faz a sua vontade. Nos versos 38 e 39, você tem então exatamente essa discordância entre Paulo e Barnabé. Paulo não via com bons olhos a João Marcos. Por quê? Porque João Marcos afastou-se. João Marcos, no meio da missão, foi embora. E o texto diz: Paulo não achava justo levar o homem que se afastou. Agora veja a diferença entre Paulo e Barnabé aqui nesse momento. Barnabé é aquele que dá a segunda chance. Paulo é aquele que diz: não quero mais saber. Falhou uma vez, esqueça. E eu estou falando de Paulo. Paulo. Não é justo levar a João Marcos. Talvez Paulo tivesse até um pensamento piedoso por trás disso. Este homem vai atrapalhar. Ele vai dar para trás de novo. No meio do caminho ele vai desistir, igual ele fez na outra vez. Ironia ou não, Marcos escreve o Evangelho, certo? Mas Paulo não está vendo isso com bons olhos. Nesse instante, Paulo acha que João Marcos vai atrapalhar a missão. E Barnabé, de novo, como era da sua natureza, insistia com Marcos, a despeito de tudo o que ele fez anteriormente. E por causa disso, o texto vai dizer que há grande desavença. Veja de novo o texto. Verso 38, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, veja a ênfase, que vieram a separar-se. Eles discutiram. A discussão parece não ter sido muito tranquila. Tal desavença. E dois irmãos que até então estão caminhando juntos. Lembre a história. Lembre quem é Barnabé. Quando Paulo, no caminho de Damasco, encontrou o Senhor Jesus, e foi enviado um homem para ir até ele: Senhor, esse é o homem que persegue os cristãos. A igreja vê Paulo com maus olhos. A igreja desconfia que, será que ele converteu mesmo? Quem é que abraça Paulo? É Barnabé. Quem é que caminha com Paulo? Barnabé. Quem está junto com Paulo na missão? Barnabé. Eles estão ligados. E agora Barnabé, como é da sua natureza, faz o mesmo com João Marcos. Ele falhou, vem cá, Paulo está com desconfiança contra João Marcos. Barnabé, não, vamos levar João Marcos. E isso faz com que eles discordem, que eles briguem. E Deus, em sua providência, nós lemos hoje a respeito da providência de Deus, usa essa circunstância, usa o pecado de Paulo para cumprir os seus planos. E ao invés de uma caravana de missionários sair de Antioquia, saem duas. Os planos eram: Paulo e Barnabé vão juntos. E o plano de Deus é que estes homens vão em duas caravanas. Deus
cumpre a sua vontade no decorrer da história. Deus expande a missão. O plano de Paulo era ir em uma direção, o plano do Senhor era que eles alcançassem uma região ainda maior. Então Barnabé se dirige com João Marcos a Chipre. E Lucas, a partir desse momento, não vai mencionar mais Barnabé no livro. Nós não sabemos no que deu a missão, nós só sabemos que ele navegou para um lado. Veja o que diz o final do verso 39. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Verso 40, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Paulo, que primeiramente queria viajar com Barnabé, esse era o plano, agora escolhe Silas, possivelmente porque Silas era um profeta, Silas era um pregador. Veja aí no capítulo 15, no verso de número 32, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Paulo agora olha para Silas e diz: é este homem que vai comigo. Ele toma Silas e eles então partem para outra região. Veja o verso 41, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E essa expressão confirmando as igrejas quer dizer fortalecendo as igrejas. Não é mencionado aqui, mas vai ser mencionado mais à frente, que pelas igrejas onde eles iam passando, eles iam levando a decisão do concílio. A carta que havia levado alegria e paz à Antioquia. Em toda a região havia um ensino falso de que era preciso circuncidar-se, e eles estão indo para essas regiões, Paulo e Silas, e estão confirmando, fortalecendo as igrejas, levando a decisão do concílio. Agora, algo importante: apesar da discordância, apesar de Paulo não ver com bons olhos levar João Marcos, apesar de eles terem separado e ter ido cada um para o seu canto, Paulo considerava bastante os dois, tanto a Barnabé quanto a Marcos, ou a João Marcos. Você repara isso, por exemplo, quando você lê a primeira epístola aos Coríntios. Veja lá, a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 9, você tem Paulo apresentando aqui diante da igreja de Corinto a sua defesa e os direitos que ele tinha como apóstolo, inclusive o direito de ser sustentado pela igreja. Essa discussão que vai acontecer aqui. Então, em certo momento, ele vai dizer o seguinte, veja no versículo 1 em diante: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Alguns homens estavam questionando o apostolado de Paulo, alguns falsos apóstolos, e Paulo está contrapondo essa fala: se eles não acham que eu sou apóstolo, vocês deveriam achar, vocês são fruto do meu trabalho. E ele continua: a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Ele está falando de sustento. Eu não tenho direito de comer e beber. Mas ainda no verso 5: e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Lembre-se de que Pedro era casado, você tem isso no Evangelho. Jesus cura a sogra de Pedro. Então a discussão aqui é exatamente essa: os outros apóstolos não têm uma irmã, não têm uma esposa, eu não tenho esse direito. E então no verso 6 ele diz: ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Lembra-se que Paulo fazia tendas? Por que Paulo fazia tendas? Paulo fazia tendas e fez tendas durante um tempo, exatamente para não ser pesado a igrejas que não queriam sustentá-lo.
Ele diz: o trabalhador é digno do seu salário. Ele está expondo isso aqui. E na sua defesa ele está dizendo: que negócio é esse? Mas ele não está fazendo a defesa dele somente. Ele está fazendo a defesa dele e de Barnabé. Não é interessante? Eles se dividiram, mas ele está colocando Barnabé aqui, e ele está defendendo o ministério de Barnabé e o direito de Barnabé a fazer-se acompanhado de uma mulher e também de receber pelo seu trabalho do qual ele é digno. Paulo considerava Barnabé. Eles discordaram, eles discutiram, eles brigaram, eles se separaram, mas Paulo o considerava. Abra agora a sua Bíblia na segunda epístola a Timóteo. E na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, você tem Paulo chegando no final da sua carta a Timóteo, a partir do verso 9, e ele diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. E essa é uma das declarações mais bonitas de Paulo, eu acho. Porque Paulo, outrora, olhou para Marcos e disse: está errado levar Marcos. Paulo foi aquele que disse: não tem esse negócio de segunda chance não. Abandonou a missão, não vai mais. Mas agora, lá no final da vida, muita água já passou lá por debaixo da ponte. Paulo já viu muita coisa acontecer. Paulo escreve a Timóteo e diz: traz Marcos com você. Tem muita gente que me abandonou, mas traga Marcos. Ele me é útil ao ministério, ao reconhecimento da piedade de Marcos. E não só da piedade de Marcos, do trabalho de Marcos. Não é uma visão bastante interessante? Um homem que em princípio olha e diz: não quero você no meu ministério. Agora diz: traga, ele é importante para o meu ministério. E o que você pode aprender com isso? Com este ponto. Primeiro, Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. Ainda que a desavença de Paulo e Barnabé por causa de João Marcos tenha sido um erro, foi pecado de Paulo, foi um erro. Não dá para olhar para o texto e aliviar aqui a barra de Paulo, por mais que você entenda que Paulo talvez tenha motivos piedosos e preocupações piedosas com o reino. Mas as preocupações com o reino não podem simplesmente fazê-lo descartar o irmão. Ainda que tenha acontecido isso está debaixo do controle do Senhor. Nós lemos hoje a nossa doutrina sobre a providência. E eu vou de novo ler. Nós cremos assim sobre a doutrina da providência. Por causa do decreto de Deus, ou seja, por causa daquilo que Deus determinou, sabe quando? Antes da fundação do mundo. Nós cremos que os decretos de Deus ocorreram antes de tudo se formar. Foi depois de Deus decretar todas as coisas, então que Ele levou a cabo a sua obra. Então veja, por causa do decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável, infalivelmente. Então tudo o que acontece tem como causa primária Deus. Inclusive a desavença entre Paulo e Barnabé. E aí você diz: pastor, então quer dizer que foi Deus quem fez os dois brigarem? E eu digo: muita calma nessa hora. Continue aqui, o texto vai dizer: contudo, apesar de Deus ser a causa primária de tudo o que acontece, por causa do seu decreto, contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam necessária, livre
ou contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. Ou seja, Deus ordena que as coisas aconteçam, mas Ele faz isso por meio de homens que no caso aqui pecaram. Qual foi a causa secundária da divisão? A causa secundária da divisão foi o pecado que fez com que cada um fosse para um lado. Essa foi a causa secundária. E Deus fez eles pecarem? Não, eles pecaram por causa dos motivos do seu coração, por causa daquilo que eles queriam fazer. Eles se dividiram porque Barnabé tinha uma ideia em mente e Paulo tinha outra ideia em mente. Não foi Deus que colocou uma ideia na mente de um e uma ideia na mente do outro para que eles brigassem. Não, eles estão agindo livremente. É isso que a nossa doutrina ensina. Essas são as causas secundárias, mas a providência de Deus faz com que Deus use as causas secundárias para levar a cabo o seu plano. Sabe como que você vê isso de forma muito bonita na história? Olhe para a história de José. Lá para o final da história, quando os irmãos estão morrendo de medo, porque eles jogaram José no buraco. Eles fizeram isso porque eles estavam irados com aquele menino mimado que ficava fazendo fofoca deles para o pai. Eles de fato queriam matar José. Eles jogam José no buraco, vendem como escravo. E agora que José é o governador, agora que Jacó morreu, agora estes irmãos estão tremendo de medo. Ele vai se vingar. Eles armam toda uma situação, eles mentem para José, dizendo: olha, o nosso pai quando estava vivo disse para você aliviar, nos perdoar. Mentira, isso não ocorreu. José então vai chorar no texto, porque José estava há 17 anos cuidando daqueles homens. E depois desses 17 anos de José cuidando, eles ainda estão desconfiados que José vai fazer alguma coisa. E então José faz aquela declaração que nós conhecemos bem: não fostes vós que me enviastes para cá, foi Deus. E aí você diz: mas como assim? Eu li o livro. Eu li o livro. Quem enviou foram os irmãos de José. Foram eles que jogaram José no buraco. Foram eles que venderam José. Mas José está dizendo: não foram vocês que me enviaram. Foi Deus que me colocou por pai de Faraó, para que a vida fosse conservada. O que José está dizendo é que Deus usou os atos maus daqueles homens para levar a cabo a sua vontade. A causa primária era Deus, a causa secundária, os irmãos de José. Daí então a declaração muito mal compreendida por muitos: vós intentastes para o mal, Deus intentou para o bem. Isso concomitantemente. Ao mesmo tempo em que os irmãos intentavam para o mal, Deus estava intentando para o bem, que é o que alguns dizem: Deus transformou o mal em bem. Não é isso que o texto diz. O mal continuou sendo mal, o pecado continuou sendo pecado, mas Deus utiliza até os atos maus para cumprir a sua vontade. Veja se não é isso que está acontecendo aqui. A vontade de Deus é que o evangelho se expanda. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. O evangelho está chegando o tempo todo, e você vai ver a providência de Deus o tempo todo, porque quando os crentes pregam em Jerusalém, eles já estão bem acomodados, levanta-se a perseguição, e por causa da perseguição eles são espalhados e vão chegar nos confins da terra. A causa primária, Deus. A causa secundária, a perseguição. Deus usou o pecado dos homens que perseguiu a igreja para cumprir o seu propósito. Deus é soberano. Deus dirige a história. Deus governa a sua igreja. Deus governa a sua vida. Nada sai do controle do Senhor. Ainda que você peque, e você muitas vezes vai pecar, e vai fazer isso porque quer pecar. Deus não nos obriga a pecar, mas Ele usa até atos pecaminosos para cumprir a sua vontade. Isso deve trazer consolo a você,
Porque por mais que as circunstâncias muitas vezes tentem sufocar a sua vida, o Senhor está usando todas essas coisas para o seu bem. É nesse sentido então que Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe que bem é esse? Fazer de você alguém mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o bem que Paulo tem em mente quando ele diz: todas as coisas concorrem para o seu bem. Para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Qual é o propósito? Forjar em você o caráter de Cristo. Deus, em sua providência, está governando a história. Você não precisa se desesperar, você não precisa estar ansioso, você não precisa entrar em profunda amargura, você não precisa estar inseguro, ainda que as coisas estejam parecendo tudo fora do controle. Você está nas mãos de um Deus soberano. Ainda que os seus planos não estejam sendo executados, porque, como eu disse, nós precisamos fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. De novo, o livro de Provérbios, que já foi lido na liturgia, e eu quero de novo ler, Provérbios 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, ou sonda as motivações. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Então planeje e entregue as suas obras ao Senhor. Se elas estiverem em conformidade com a vontade dEle, elas serão levadas a cabo. Se elas não tiverem, Deus vai levar a vontade dEle a cabo. Mas não se desespere. Parece que está dando errado, Deus está cumprindo a sua vontade. Submeta-se a Ele, dê glória a Ele. Afirme como afirmou, por exemplo, Abacuque: ainda que a terra não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Veja a confiança. As coisas podem estar de uma forma que vai ficar muito ruim, todavia eu me alegro no Senhor. Deus executa sempre a sua vontade. Creia no governo de Deus. E de novo, saiba que nem mesmo seus pecados e erros, apesar de terem ocorrido por sua vontade, porque você quis fazer isso ou aquilo, nem isso fugiu ao controle do Senhor. Descanse. Descanse. Submeta-se a Ele. Mas há uma lição também importante aqui nesse tópico. Discussões e desavenças entre o povo de Deus vão ocorrer, meus irmãos. Ocorreu entre dois amigos, Paulo e Barnabé. Vai ocorrer no nosso meio. Vai ocorrer na nossa igreja. Por várias razões. Por desejos egoístas do coração, por mal entendido. Mas vez por outra você vai ter irmãos meio que se arranhando debaixo do sol, enquanto nós ainda somos pecadores. Nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Enquanto você ainda tem uma luta grandiosa da carne contra o espírito, as desavenças ocorrerão. A questão é como é que você vai se portar diante disso. Paulo, apesar do que fez aqui, respeitava Barnabé, defendeu a Barnabé, reconheceu o ministério de Marcos. Mas às vezes nós, por causa dos nossos pecados,
Nós olhamos para aquele nosso irmão que cometeu uma falta contra nós, e agora qualquer coisa que essa pessoa fizer está errado. Está errado. Pode ser a melhor coisa do mundo, mas a gente vai dar um jeito de dizer: está errado, está de marcação, é comigo. Nós precisamos ter um coração que perdoa. Colossenses, lemos hoje: perdoai-vos assim como Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Então, maus entendidos vão acontecer, mas inimizade entre o povo de Deus não pode perdurar, nem aquela inimizade branca. Sabe o que é inimizade branca? É quando você finge que você gosta, mas você no fundo não tolera. Você convive. Problemas acontecem, precisamos confrontar uns aos outros, precisamos nos reconciliar, precisamos caminhar juntos. Esse é o ensino da Escritura. Perdoai-vos como Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Desavenças também não podem atrapalhar o trabalho do reino. Olha que interessante. Paulo tem um plano, Barnabé tem um plano. Eles brigam, e a partir dessa briga, então ninguém vai para a missão coisa nenhuma. Vamos ficar aqui, pronto, e acabou. Perdi totalmente o ânimo de ir para a missão. Coisa nenhuma. Cada um foi para um lado e foram pregar o evangelho. E às vezes nós temos conflitos e problemas, nós não quero saber mais disso. Esse negócio de trabalhar dá muito trabalho. Esse negócio, eu quero evitar problema, eu vou ficar na minha. Não. Vão acontecer? De novo vão. Só não acontece no nosso mundo imaginário de uma igreja onde não tem conflito. Mas os conflitos ocorrem. Sempre ocorrerão. Isso não pode nos desanimar. Nós precisamos continuar investindo no reino. Nós precisamos fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Nós precisamos colocar os nossos dons à disposição do reino do Senhor. Nós continuamos sendo chamados para proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, com problema ou sem problema, com tudo em paz ou no meio de uma guerra. A nossa missão não para. A nossa missão não tem trégua, não tem férias, ela continua. Então, se você já passou por isso e desanimou, olhe para Paulo, olhe para Barnabé. Os problemas ocorreram? Ocorreram. Eles se separam e continuam a trabalhar, mas depois você vai ver o reconhecimento deles. Há muitos que precisam aprender com o que esse texto nos ensina. Disponha-se à obra do Senhor. Você precisa ter em mente que o fato de alguém ocupar uma posição de liderança ou à frente de algum trabalho não significa que essa pessoa não vai falhar. Ela vai pecar, ela vai decepcionar. E se você estiver com os olhos nos homens, acabou. Vamos embora. Se você estiver com os olhos em Cristo, você continua. Esse é o trabalho cristão, essa é a dinâmica. Então, o relato a respeito do início dessa segunda viagem missionária expõe aqui o fato de que mesmo líderes maduros podem enfrentar problemas de relacionamento. Dois homens maduros, dois homens que são líderes da igreja, dois homens importantes na plantação das igrejas, eles enfrentam um problema de relacionamento. O que você vê aqui é que o planejamento é feito segundo os homens, mas a discordância entre Paulo e Barnabé não permite que esse planejamento seja executado como pensado por eles. Entretanto, como nós vimos, as cartas de Paulo aos Coríntios e a Timóteo demonstram que, apesar da desavença, houve respeito e reconhecimento do ministério destes homens. Cristo morreu para que a sua igreja possa viver em comunhão. E é isso que torna possível uma atitude como a de Paulo.
E se foi possível a Paulo, é possível a você. Porque o Espírito que estava em Paulo está em você. Porque o Deus a quem Paulo servia é o mesmo Deus que você serve. Porque o Redentor que se deu por Paulo, se deu por você. Deus soberanamente dirige a história. Nada pode frustrar os planos de Deus. Nada. Às vezes nós achamos que os homens estão atrapalhando demais a Deus. Deus está conduzindo a história. Ele usa a desavença para enviar 2 grupos de missionários que continuam a proclamar a salvação no nome de Cristo. Então planeje a sua vida, mas nunca se esqueça que do Senhor vem a resposta certa dos lábios. Confiando na soberania do Senhor, você estará bem seguro por saber que o plano dele não pode ser frustrado. O grande exemplo disso é a morte de Cristo, decretada na eternidade. Quando você lê Apocalipse, João vê o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Tem gente que acha que Deus meio que consertou o plano, certo? Ele tinha um plano, colocou Adão e Eva, e agora eles estragaram tudo. E agora o que eu vou fazer? Já sei, eu vou enviar o meu filho. João viu o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, antes de Adão vir à existência, antes de Eva vir à existência. O plano de Deus é eterno. E você vai ver a promessa da vinda de Cristo já em Gênesis. Quando Deus olha para Satanás e amaldiçoa, dizendo que da mulher virá aquele que vai esmagar a sua cabeça. E você vai ver no decorrer da história da revelação, Satanás se colocando diante da mulher, é a descrição de Apocalipse, pronto a tragar o filho que virá da mulher, o povo de Israel. Você vai ver o faraó mandando matar todos os meninos, tentando terminar e acabar com a linhagem. Você vai ver Herodes mandando matar todos os meninos para que não venha um rei. Jesus Cristo nasce, vive em conformidade com toda a lei. Quando chega no final da sua vida, ele ainda ora e diz: eu te glorifiquei na terra, confiando toda a obra que me confiaste a fazer. Ele vai para a cruz, ele derrama a sua vida pelos pecados do seu povo. Os discípulos não têm mais esperança, eles estão no caminho de Emaús. Jesus se coloca do lado deles, eles estão tristes e a pergunta: o que aconteceu? E eles começam então a murmurar: o Messias, Jesus, achávamos que ele era o Messias, e agora ele morreu, já fazem 3 dias. Tudo que Jesus disse que ocorreria estava ocorrendo. E então Jesus vai dizer: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas falaram. E você sabe por que os profetas falaram? Porque estava no decreto de Deus. Os profetas só puderam falar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, porque ela fazia parte do plano de Deus. Mas aqueles homens estão frustrados. Acabou a nossa esperança. Aquele que achávamos ser o Messias morreu, mas ele ressuscita para nossa justificação. Deus cumpre todo o seu plano por meio de Jesus Cristo, para que você possa crer, para que você possa fazer parte do povo de Deus, para que a igreja em Atos dos Apóstolos possa se expandir, possa caminhar. E é por isso que mesmo os pecados dos homens não estão frustrando os planos de Deus. Ele é Senhor da história, Ele é Senhor da igreja, Ele é Senhor da sua vida. Curve-se diante dEle, confie nele, caminhe com Ele, viva
para a glória dele.